Obrigado, minha querida. Muito obrigado a todos. E nossos votos de muita paz, muita luz, principalmente para nossa irmã Cidinha, né, que partiu a parte espiritual. Nós lembramos dela em nossas preces, nossa trabalhadora. Nossa conversa de hoje, nosso encontro dessa noite, meus irmãos, na verdade, será uma história que eu vou contar para todos nós, inclusive para mim mesmo. As pessoas falam assim, o orador está fazendo palestra, está dando palestra. Na verdade, nós estamos falando, inclusive, para os nossos próprios ouvidos, né? Que são os mais próximos da nossa boca. Se nós estamos tendo a coragem de estarmos tomando a frente de um estudo, é porque as nossas necessidades espirituais são maiores, as nossas responsabilidades, né, são muito maiores ainda. Então, nós não ocupamos uma posição de privilégio, muito pelo contrário, né? Nós somos altamente devedores, sem falsa modéstia, e rogamos a Jesus que o nosso trabalho nos ajude, sendo a pequena alavanca para o nosso progresso espiritual, nos tirando assim um pouquinho a cada vez do lodo da ignorância, né, da miséria espiritual. Então é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu sou muito grato ao Paulinho pelo convite, né? Está sempre me convidando. É muito bom falar através dessa casa, que é uma casa que nós amamos tanto e que, se Deus quiser, em breve estará com reuniões presenciais. Esses são os nossos votos. Mas nós trouxemos para a nossa reflexão essa noite uma história que é do Humberto de Campos, né? E está no livro Roteiro, que é um livro que foi compilado, onde foram compiladas várias histórias, várias passagens que Humberto de Campos teve assim a hombridade de passar para nós, teve a felicidade de passar para nós. Já falamos em algumas ocasiões que estivemos aqui que Humberto de Campos, esse espírito muito iluminado, ao chegar no mundo espiritual, aqui na Terra ele era repórter, né? Ele trabalhava como repórter. Quando chegou no mundo espiritual, esse mesmo desejo de investigar, de procurar, de pesquisar, o acompanhou, né? Pelos trabalhos no mundo espiritual. Ele foi desenvolvendo, juntamente com a sua boa vontade, com o seu coração, né, desejoso de auxiliar nos trabalhos da divulgação da doutrina de Jesus, do Evangelho do Cristo. Ele foi desenvolvendo uma capacidade no momento em que ele estuda os pergaminhos no mundo espiritual, no momento em que ele mergulha nas pesquisas do mundo espiritual, ele foi desenvolvendo uma capacidade de voltar em vibrações àqueles momentos. Então ele lê, ele pesquisa, ele escreve, ele sente as vibrações como se ele estivesse vivendo aqueles momentos à época de Jesus. Então, olha que interessante. Isso, as chances de ele perder algum detalhe são mínimas. Por isso, meus irmãos, que a gente lê, por exemplo, né, um livro Boa Nova dele, que é um livro que todos deveriam ter em casa, para fazer uma leitura antes do adormecer. No livro Boa Nova, por exemplo, nós vamos encontrar passagens dos evangelistas com detalhes que nós não encontramos no Novo Testamento. Então, as pessoas têm aí em casa, aí, por exemplo, né, uma Bíblia que é dividida em duas partes, no Antigo e no Novo Testamento, e quando pega um livro de Humberto de Campos, pega, por exemplo, uma passagem de Levi, que possivelmente não vai encontrar lá no Evangelho, né? E olha que Levi teve 600 versículos. Foi o discípulo que mais escreveu, né, sobre Jesus. Mas pode acontecer. Isso é uma das características que coloca o Espiritismo como consolador e esclarecedor, porque ele vem desvendando muitas das coisas, né? Pelas, das passagens de Jesus que no Evangelho, né, vamos dizer assim, no Novo Testamento, desculpe, no Novo Testamento, ao longo do tempo, com a interrupção da mensagem clara
com a, né, com a mudança, com a questão dos idiomas, dos dialetos, o evangelho foi perdendo, né, a sua pureza. Então, pode-se haver perdido alguma coisa. E o Espiritismo resgatou isso tudo, né, através das mãos mediúnicas do Chico Xavier e de outros. Mas aí, no caso, né, nós estamos falando aqui no Humberto de Campos, que escreveu, através do Chico Xavier, o livro Boa Nova. Vocês estão compreendendo o raciocínio? Então, o Espiritismo ele vem resgatando essa mensagem que foi interrompida aí, né, com o passar dos séculos, através das traduções, né, das, das letras, dos dialetos, das línguas, a pureza do Evangelho foi sendo resgatada pelo Espiritismo através destes textos. E Humberto de Campos foi um dos grandes trabalhadores, desculpe, que proporcionou esse resgate dessa mensagem que fora interrompida. Então, esse título de hoje, dessa história, né, Dissertação Inacabada, é de um desses livros de Humberto de Campos. O que é essa dissertação inacabada? É uma visita de alguns judeus que fizeram a Jesus enquanto ele estava na casa de Simão Pedro. Jesus, meus irmãos, não perdia uma oportunidade sequer, né, de expor o seu evangelho para aquelas pessoas que o procuravam. Fosse quem fosse. Era um cobrador de impostos, era uma mulher adúltera, era um patrício romano, né, era um soldado romano. Todos que o procuravam, Jesus atendia, segundo Humberto de Campos, com admirável benevolência. E a Amélia Rodrigues também fala isso muito para nós em seus livros, né? De como Jesus dava atenção para as pessoas. Ele parava o que estava fazendo, ele estava no meio dos seus amados, dos seus discípulos muito amados, né? E quando ele via alguém que não era do meio dele se aproximar, Jesus parava e dava uma atenção, né, particular para aquela pessoa, porque era mais uma alma que poderia vir, né, ao seu encontro. Isso revoltava alguns dos seus discípulos, né? Eles ficavam revoltados. Mestre, não só vou falar com o cobrador de impostos? Sim, né? Ele falava. Então, essa lição de hoje, a dissertação inacabada, é um desses momentos em que Jesus recebe na casa de Pedro um grupo de judeus que queria falar-lhe. Então, vamos lá. Então, Humberto de Campos começa dizendo assim, como falei para vocês, eu vou contar uma história. Então, eu quero que vocês prestem atenção nessa história. Depois de certa pregação de Jesus em Cafarnaum, encontrou o mestre em casa de Pedro, 4 cavalheiros de luzente aspecto, ali aguardarem a palavra. Vinham de longe, explicaram atenciosos, judeus prestigiosos da Fenícia, moravam em Sidom, já haviam bebido da cultura egípcia e grega, tanto quanto a filosofia dos persas e babilônios. O anúncio da boa nova chegara-lhes aos ouvidos. Desejavam servir nas fileiras do novo reino, combatendo a licenciosidade. O que é isso, licenciosidade? Né? Quem age indisciplinada e desregradamente. Dos costumes, na avareza dos ricos e na revolta dos pobres. Aceitavam o Deus único e pretendiam consagrar-lhes a vida. De quando em quando, os recém-chegados retificavam as dobras das irrepreensíveis túnicas de linho alvo e acentuavam de leve o apuro das sandálias. Então, os judeus foram procurar Jesus, né, com a intenção de expor alguma ideia, de fazer alguma pergunta, mas todos muito bem arrumados, né, com as suas roupas muito bem alinhadas,
muito bem calçados, e Jesus só, né, observando. De quando em quando eles se arrumavam. O Senhor ouviu-lhes as informações com admirável benevolência. Então Jesus ouvia tudo, né, tranquilamente, com admirável benevolência, observando, dando muita atenção, admirando. E o mais interessante, pessoal, vamos dar uma paradinha agora no texto. O mais interessante é o seguinte: todas as pessoas que se aproximavam de Jesus e que não entendiam perfeitamente o seu ministério, que não entendiam perfeitamente o que ele desejava realmente na instauração, com relação à instauração do reino de Deus, todas as pessoas que se aproximavam dele e que não entendiam bem o seu verdadeiro propósito, levavam até Jesus uma ideia de revolução diferente da que ele pregava. Eles ficavam admirados de ver que Jesus só andava com mendigos, com alcoólatras, viciados, que só tinha pobre, né, pessoas desprezadas pela sociedade ao seu lado, e se perguntavam, né, e quando iam até Jesus, perguntavam para Jesus como ele desejava, né, fazer com que o reino de Deus se instaurasse na terra com aquelas pessoas. Pessoas é, mal desejadas pela sociedade, pessoas que já foram expulsas da sociedade, né? Como é que ele desejava ter sucesso nesse ministério carregado, acompanhado com essas pessoas, né? E que Jesus deveria convidar, sim, governantes, né? Soldados, militares, para que a sua revolução, para que a instauração do reino de Deus se manifestasse com mais rapidez, com mais eficácia, né? Eram pessoas que não entendiam os propósitos de Jesus. Então, todas as pessoas que o procuravam, né, ou a grande maioria, pregava isso para Jesus. Levava essa ideia para o Cristo, que ouvia todos atenta e admiravelmente, com grande benevolência, como nos fala o nosso irmão Humberto de Campos. Cada qual falou por sua vez, comentando as angústias do problema social da poderosa cidade de que provinham, que é Sidom, né? Eles vinham de Sidom, e após encarecerem a necessidade de transformações políticas, ó, tá vendo? Encarecerem a necessidade de transformações políticas no cenário do mundo, esperaram curiosos a palavra do Cristo que lhes afirmou o bondoso. Então, eles tentavam, né, assim como Judas, né, o fez de forma muito infeliz, tentaram fazer com que Jesus fosse um revolucionário levantando a espada, né, agregando-se aos poderosos, convocando os políticos, né, a sociedade endinheirada daquela época. Os judeus, eles tentaram Jesus de todas as formas, mas não conseguiram absolutamente nada com ele, né? Mas Jesus ouvia todos com tranquilidade e, como diz o nosso irmão Humberto de Campos, com grande benevolência. E com esses judeus não foi diferente, até que ele, né, bondoso, afirmou. Aí agora são as palavras de Jesus, tá, gente? Está escrito: amarás o Senhor, nosso Deus e nosso Pai, de todo o coração, e não farás dele imagens abomináveis. Isso está escrito lá nas Sagradas Escrituras, não está? Então ele não mudou nada, não mudou absolutamente nada. Ele mesmo disse que ele não veio para mudar as leis, mas para fazer com que as leis fossem cumpridas, inclusive essa. Amarás. Então ele falou, ó, meus irmãos, está escrito: amarás o Senhor, né, nosso Deus e nosso Pai, de todo o coração, e não farás dele imagens abomináveis. Só que Jesus ele complementou, dizendo assim, ó, eu, porém, acrescento. Ele acrescentou: fugir
igualmente a idolatria de vossos próprios desejos. Aniquilai o exclusivismo e não vos entronizeis na mentira, porque estaríeis lesando a sublime divindade. O que Jesus está querendo dizer isso? Fugir igualmente à idolatria dos próprios desejos. Ou seja, combata o teu egoísmo. Combata o teu egoísmo, o teu orgulho. Não ache que você é exclusivista, o povo judeu se acha o povo escolhido por Deus. Até hoje. Eles não aceitaram o mestre, né, como o Messias das Escrituras. Até hoje eles aguardam a vinda do Messias das Escrituras. E quem explica muito bem para nós é Paulo de Tarso, que era um judeu ortodoxo, né, daqueles bem rigoroso, e perseguia os cristãos, e quando Jesus aparece para ele na estrada de Damasco, ao meio-dia, com a luz de Jesus mais forte que a luz do próprio sol, que deixa Paulo de Tarso cego. O primeiro momento que Paulo olha para aquilo, ele percebe que era o Messias, mas ele não, de momento, ele não acreditou que aquele era o Messias, o Nazareno, que já tinha vindo, sido crucificado e já tinha retornado. Com o tempo que ele foi assimilando isso. Quem nos explica isso é Emmanuel, no livro Paulo e Estevão. Nós acabamos de ler agora. Muito bom livro, tá, gente? Vocês têm que ler esse livro. Paulo e Estevão. Naquele momento ali, o Saulo, né? Que até então ele era Saulo. Na verdade, Saulo e Paulo é o mesmo nome, né? Só muda pelos dialetos. Mas é o mesmo nome. Ele não mudou de nome. Ele continua chamando Saulo, só que a pronúncia, né, mudou para Paulo. Ele achou que aquele ali era realmente o Messias, mas não que teria sido o Messias, o Galileu, que ele tanto perseguia. Foi quando ele, né, ele reconhece a Jesus e toma a cruz e começa a fazer o trabalho para o Mestre. E é graças a Paulo, né, de que nós conhecemos o cristianismo, porque ele trouxe o cristianismo até a Espanha. Né? Ele traz o cristianismo do Oriente Médio e traz até a Europa. Se não fosse Paulo de Tarso, nós não conhecíamos Jesus. Como é que a gente ia conhecer Jesus desse lado de cada mundo? E ele a pé, né, em alguns momentos, de navio, atravessando algumas fronteiras marítimas, ele sai fundando as igrejas, ele sai espalhando o cristianismo. E foi graças a ele que nós conhecemos o Cristo, que ele trouxe o cristianismo até a Espanha. Bom, mas, voltando ali ao texto, se nós não combatermos as nossas dificuldades, como é que nós vamos amar a Deus? Vocês acham que Deus se sentirá amado por nós, né? Enquanto nós tivemos uma guerra no leste europeu, onde crianças, onde civis inocentes estão sendo mortos, né? Será que Deus se sentirá amado por nós, enquanto nós não soubermos dividir o pouquinho que nós temos com a vizinha, que tem filhos, que passa necessidade, principalmente nessa pandemia? Será que Deus se sentirá amado, né, por nós, que nós achamos que nós somos o povo escolhido, que nós somos, né, os caras de Deus? Eu acho um tanto quanto difícil. Né? Então é isso que Jesus está querendo dizer. Para que nós fujamos da idolatria dos nossos próprios desejos e aniquilemos o exclusivismo e não nos entronizemos na mentira, ou seja, na ilusão. Porque amar a Deus, né, e declamar isso aos quatro cantos, da boca para fora, todo mundo faz. Agora, demonstrar isso é que é o verdadeiro ministério nosso, enquanto espíritos imortais que nós somos. Como é que eu vou demonstrar isso, meu amor a Deus? Exercendo e vivenciando no dia a dia tudo aquilo que Jesus nos ensinou e que nós sabemos, porque nós já estudamos o Evangelho de Jesus há 2000 anos. Agora, quais são os lugares, pessoal, que a gente vai exercer isso?
né? Onde que a gente vai combater esse egoísmo? Onde que nós vamos combater a mentira, né? O exclusivismo? Quais os lugares? Em primeiro lugar, né? Na nossa família. Nós também aprendemos com o Espiritismo que a família consanguínea, né, é o projeto da nossa família universal. Hoje nós vivemos com aquelas pessoas que nós amamos, mas que nós contraímos, né, débitos do passado e que nós precisamos de resolver isso. São as pessoas que nasceram com o mesmo sangue que eu. Mas o nosso grande ministério, a nossa grande missão será abraçar a família universal. E nós estamos fazendo essa faculdade. O André Luiz fala que a família, né, consanguínea é o pródomo da família universal. É a escola das almas. O lar é a escola das almas. Né? Então, dentro de casa, nós estamos estudando, nós estamos aprendendo a sermos pacientes, a dividir as coisas, não sermos egoístas, não sermos orgulhosos. Não é mesmo? E aí, esses são os segmentos onde nós vivemos. E depois? Depois da casa, né? Depois da casa é o nosso trabalho, né? O nosso trabalho convencional, onde nós saímos pela manhã para ganharmos o dinheiro para nós vivermos de acordo com as leis da sociedade, pagarmos as nossas contas, nos alimentarmos, né? Vivermos de uma forma tranquila. Então, lá no nosso trabalho, também vamos encontrar com alguns irmãos que, segundo o André Luiz, são alguns candidatos a nascerem futuramente dentro dos nossos lares conosco. Podem ser alguns irmãos que têm algum laço mais direto conosco, algum comprometimento que a necessidade vai nos conduzir a nascermos na família consanguínea. Pode ser isso, né? Não é uma regra. E a gente analisa, por exemplo, eu conheço pessoas que trabalham na mesma empresa há anos, e depois que aposenta, faz amizade com todo mundo, continua frequentando, né? Então, o trabalho é um local também que nós podemos demonstrar, né, que nós conhecemos o Evangelho de Jesus e que nós precisamos. Parece clichê isso, gente, mas mas a gente está sempre falando isso, mas a gente não aprende, não é mesmo? A palavra de Deus ela é repetitiva, sim. Ela é muito, mas ela tem que ser, porque cada vez que você ouve uma mensagem, você assimila de uma forma diferente. Experimenta pegar um livro, uma mensagem espírita, e abrir na mesma mensagem em dias diferentes. Conforme for o seu estado de espírito, você vai colher ali, a cada dia, uma mensagem diferente. Não vai mais, Zé? Isso acontece muito, né? Depende muito do nosso estado de espírito. Então, a repetição, ela para nós ainda é uma necessidade, porque você vai entendendo fragmentadamente o que aquela mensagem quer te passar. Então, a família, o trabalho, né, são os dois segmentos onde nós precisamos dar o melhor testemunho que nós pudermos. E mostrar que nós temos o conhecimento do Evangelho, mas nós precisamos transformar esse conhecimento em sabedoria. E serão nesses dois segmentos, nesses dois locais, que nós vamos ter grandiosas oportunidades. O terceiro, na minha opinião, é na filosofia religiosa. Porque queremos crer que nós, né, exercemos, e vamos voltar agora, de acordo com a melhora, né, gradativa da pandemia, iremos voltar às reuniões presenciais, às reuniões de diretoria, nas casas espíritas, nas igrejas católicas, né, alguns já voltaram, nas igrejas evangélicas. Lá também onde nós frequentamos, né, onde nós estamos sempre com os nossos irmãos, também são irmãos que têm os mesmos ideais que a gente, são irmãos também que nos oferecem, e nós também devemos oferecer, oportunidades de ensinamento, de aprendizado. E aí a diversidade de carismas lá também. Nós frequentamos, né, nós temos essa capacidade, nós temos
esse, essa oportunidade de encontrarmos com pessoas que gostam de coisas diferentes, né? E isso nos dá a possibilidade de entendimento, de entendermos mais e melhor uns aos outros. Mas, voltando ao texto, né, Jesus continua lá com os nossos irmãos. Aí Jesus fala assim, ó, determina o decálogo, santificarás o dia de sábado. Jesus fala, determina o decálogo, santificarás o dia de sábado. Exorto-vos, entretanto, diz Jesus, a não converterdes semelhante artigo em escora da ociosidade sistemática, respeitando a pausa necessária da natureza humana. Não transformeis em hosanas a preguiça dissolvente. Então, se você tem um gatinho em sua casa aí, que no sábado ele começa a passar mal, você não vai levar ele para o veterinário? Né? E ele deu esse exemplo lá no Evangelho, né? Com um pastor, ao ver a sua ovelha, né, que caiu num buraco, ele não vai tirar porque é sábado. Então, o que Jesus está querendo dizer para nós, gente, é não transformar em hosanas a preguiça dissolvente, é que nós não devemos perder oportunidade nenhuma de trabalho em momento nenhum. Seja no sábado, seja no domingo. É lógico, respeitando a natureza humana, a minha necessidade de descanso. A minha necessidade de descansar. Né? Sem que essa necessidade de descansar vá me tirar uma oportunidade de trabalho ou de auxílio do próximo. É isso que o Cristo está querendo dizer para os nossos irmãos. Quantas vezes, né, nós somos chamados para um bom trabalho, para um bom combate, e aí nós deixamos, às vezes, por um motivo que pode ficar para a próxima. Ah, hoje eu poderia adiar, né, um programa, às vezes, uma coisa que não vai me contribuir com absolutamente nada, e eu perco um estudo bacana por causa disso. Existe um estudo da psicologia que falam que existem o compromisso verdade e o compromisso brinquedo, né? Então vamos dar um exemplo aqui respeitando todos os gostos, tá? O compromisso brinquedo é aquele que você senta em frente a uma televisão para assistir um filme, né? Ah, hoje eu vou assistir aquele filme. Você faz isso com compromisso, é um compromisso brinquedo. Porque aquele filme vai te acrescentar em alguma coisa? Nada, absolutamente nada. Agora, o que nós estamos tendo nesse momento aqui é um compromisso verdade, né? Ou, pelo menos, tem tudo para ser, né, gente? Nós estamos fazendo uma reflexão sobre alguma coisa muito séria, né? Eu não inventei nada do que eu estou falando para vocês aqui, tem uma literatura espírita atrás, né? Tem uma biografia muito profunda atrás disso tudo, então, isso é um compromisso verdade, que vai te levar a uma reflexão esta noite, se você quiser. Se não quiser também, vamos desligar aqui e depois vai esquecer tudo. Mas isso aí vai de cada um. Mas é um compromisso verdade. Isso aqui pode mudar a sua vida? Claro que não. Mas pode te conduzir a momentos de reflexão sobre como é que está sendo a sua vida, se você precisa de mudar alguma coisa, né? Enfim, aí é de cada um. Cada um. Quando Jesus falou ali da questão da ociosidade, da preguiça, é justamente isso. Às vezes nós também temos preguiça de pensar, preguiça de encararmos um aviso, né, que vai nos tirar de uma situação de conforto. É preciso que a gente analise se aquela situação que eu estou vivendo está contribuindo comigo de alguma coisa, para alguma coisa. Porque o tempo urge, como diz o outro, né? Passa, mas passa assim, ó, rapidamente. E aí a gente, de repente, desperta numa situação que não dá para voltar mais atrás. E aí pensa, nossa, quanto tempo eu perdi. Né? Quanto tempo eu perdi. Então que nós não tenhamos essa frustração no futuro, de olhar para trás e falar, nossa, eu perdi muito tempo. Vamos dedicar o nosso tempo ao trabalho, né? Ao trabalho, para que a gente não tenha arrependimento depois. É isso que Jesus está querendo dizer. Ah, mas eu preciso descansar. Sim, eu também preciso. Todo mundo que precisa descansar. Mas tem um momento do descanso. Respeitando a natureza humana, é isso que Jesus está querendo dizer. Respeitando o seu momento. Né?
Quanto mais auxiliares, mais serás auxiliado. Isso também nós já aprendemos que é a lei de causa e efeito, né? Não tem como a pessoa estender as mãos, ajudar e não receber, né, gente, em troca. Quanto mais ensinares, mais saberás. Já repararam isso? Quanto mais você ensina sobre um assunto, mais você assimila sobre aquilo, né? Parece que antes aquele assunto você não dominava ele totalmente. Aí você teve que dar uma preparada naquilo para você passar para alguém, pronto, você já ficou mais bambambam naquilo. Então, quanto mais, né, ensinares, mais saberás, mais aprenderás. Porque você está se colocando numa posição útil. Você está pesquisando, você está olhando, né? Então, isso aí tudo é conhecimento. E todo conhecimento ele é válido. Tudo que nós aprendemos fica gravado no nosso corpo perispiritual. E nós já aprendemos que isso aí é para nós valiosíssimo, porque nós vamos partir para uma próxima vida e vamos levar tudo a nossa bagagem que nós aprendemos nesta vida. E o que que eu estou fazendo com o meu tempo? Eu estou me preocupando apenas em juntar dinheiro, juntar dinheiro, juntar dinheiro? Ou eu estou estudando, ou eu estou me dedicando a alguma coisa bacana, né? O dinheiro é bom, viu, gente? É bom. Faz coisas maravilhosas. Desde que você use-o. Agora, não deixe o dinheiro te usar, né? Porque senão vai ter probleminha. Aí vai virar aí uma relação aí meio confusa. Né? O dinheiro ele é benéfico, ele ajuda muita gente. É preciso que a gente tenha um domínio sobre ele, né? Mas sem deixar ele usar a gente. Então, o que Jesus está querendo dizer é que a natureza humana, ou seja, os meus limites é que vai definir o momento do meu descanso. Quanto mais te aplicares ao bem, mais o bem te glorificará o caminho. É lógico, né? E o próprio Dr. Bezerra de Menezes fala muito para a gente sobre isso. Quando você se dedica ao trabalho, seja ele em teu benefício ou benefício dos outros, né? Você não tem preocupações com saúde, com situações preocupantes. Né? Quando você se preocupa em cuidar da ferida alheia, você está colocando o remédio da sua própria ferida de uma forma até inconsciente. Então, se preocupar com o outro, sem ser invasivo, trabalhar para que o outro tenha um pouquinho assim de melhora, seja ela física, mental, espiritual, né, emocional principalmente, você está se beneficiando também, né? Quanto mais sacrifício puderes suportar, mais alta ser-te-á a própria sublimação. A gente sabe que às vezes as coisas na vida não vêm ao nosso encontro com facilidade, né? A gente sabe. E não nos foi dito no mundo espiritual que nós viríamos para a Terra e teríamos tudo com facilidade. Ninguém ouviu isso no mundo espiritual. Não foi dito isso para nenhum de nós. O que foi nos dito é que, ó, vai e aproveita a sua oportunidade, porque está muito difícil de reencarnar. Agora, aproveita para resolver as coisas que você tem para resolver. Então, muitas das vezes a gente precisa um pouco de sacrifício para resolver algumas coisas, alguma situação. Que tipo de sacrifício que eu estou falando? Todos, né? Aí o sacrifício em calar diante de uma situação difícil, calar, fechar a boca mesmo, para não dar continuidade a uma contenda inútil. Um sacrifício de levantar um pouco mais cedo para fazer um trabalho, para dar uma assistência para um filho, para uma filha, né? E as mães sabem do que eu estou falando. Sacrifício, às vezes, de um pai de família que tem que trabalhar um pouco até mais tarde, ou então ter que estudar um pouco mais. Quantas pessoas trabalham e estudam, né? Esse tipo de sacrifício vai nos garantir uma sublimação em todos os sentidos, né? Não estou falando de facilidade, viu, gente? Não estou falando de resignação, de tranquilidade, de iluminação, essas coisas essas virtudes, não seriam virtudes, mas essas sensações, essas posições são importantes para o nosso equilíbrio, para as nossas conquistas espirituais, porque quanto mais equilibrado tivermos, mais fácil nós veremos as soluções dos problemas. Isso que é importante para nós. Recordemos o ensinamento do Cristo.
Ao que mais tiver, mais lhe será acrescentado. Às vezes a pessoa fala assim, o que mais tiver, mais será cobrado. Não. Ao que mais tiver, mais lhe será acrescentado. Por quê? Aquele que mais teve, aquele que mais lutou, aquele que mais se sacrificou, aquele que mais buscou. E a gente aprende muito isso na parábola dos trabalhadores da vinha, que eu tenho certeza que todo mundo que conhece. E aumentando a nossa boa vontade no trabalho que o Senhor nos concede para as horas de cada dia, estejamos convictos de que mais seguramente avançaremos no rumo da nossa própria libertação. Ele ainda afirma aí, ó, e aumentando a nossa vontade no trabalho que o Senhor nos concede. Que trabalho que é esse? O seu trabalho que você está fazendo hoje. Você, minha irmã, você, meu irmão, onde você está, esse trabalho que Jesus te confiou, que Deus te confiou, é nele que você tem que se dedicar. Mas eu não trabalho, eu trabalho em casa. Ótimo, com seus filhos, com seus netos, com seus bisnetos, né? O trabalho na família, o trabalho dentro de casa, com todos os problemas que aparecem, né? Todas as famílias têm problema. Eu, particularmente, não conheço nenhuma que não tem. Só se alguma que não tem, né? Benza a Deus. Mas todas temos alguma coisa para acertar, porque nós vivemos um mundo de provas e expiações, né? Então nós precisamos de pensar nisso. E quando nós nos dedicamos a esse trabalho que Deus nos confiou, seja o trabalho espiritual ou o trabalho profissional, né? Nós estamos trabalhando para a nossa própria iluminação. Vamos voltar ao texto para a gente já começar a finalizar o nosso encontro. Continua Jesus, manda o texto antigo, venera teu pai e tua mãe nos laços consanguíneos. Já está falando de família de novo. Venera teu pai e tua mãe nos laços consanguíneos. Aí Jesus complementa de novo. Todavia, é imperioso, é necessário reconhecer a necessidade de respeito a todos os homens dignos, onde estiverem, olvidando-se no bem geral das fronteiras de raça, família, cor, religião, compreendendo-se acima dos limites impostos pelo sangue na terra. Prevalecem os imperativos da família universal. Ou seja, nós não devemos respeitar só o pai e a mãe, nós devemos respeitar todos, independente de raça, né? Independente de língua, de educação, de gênero sexual, de qualquer coisa. Nós devemos nos respeitar e ponto e pronto. É isso que Jesus está querendo dizer. Né? Olha a diversidade de carismas. Nem os dedos são iguais, são diferentes, cada um tem um tamanho. Por que eu vou querer mudar o outro? Por que eu vou querer que o outro seja igual a mim? Se ele escolher um caminho, ótimo. E a parábola dos trabalhadores da vinha, novamente, nos fala que cada um tem um momento do seu despertar. Se eu acho, né, tenho a pretensão de achar que o outro tá errado, uma hora ele vai despertar, se eu acho, se é que ele está mesmo. Assim como eu, se é que despertei ainda. Por isso que a gente precisa fazer a reforma íntima. A gente tem essa facilidade de olhar para o outro e ver o cisco no olho dele, sem esquecer da trave, né, que existe em nossos olhos, como diz o nosso irmão, né, na mensagem. Então, respeitando o gosto alheio, o desejo alheio, a escolha alheia, principalmente dentro de casa, né? E aí eu tenho uma tela aqui que seria ótimo se eu estivesse lá no centro, que eu ia mostrar para vocês. Ela ficou muito bonita. Ela é dividida em 4 partes. No quadrante do lado meu aqui esquerdo, está escrito assim, amigos, só para a gente ilustrar o que Jesus quis dizer. Ser solidário com as mãos estendidas em todos os momentos é sermos amigos. Para você ser solidário, você precisa ser amigo daquela pessoa? Você passa no meio da rua, né, vê uma pessoa precisando de alguma coisa, a pessoa às vezes precisa de uma conversa, bate um papo, né, passar uma orientação, você vai parar para... Jesus dava atenção para todos sem conhecer, pelo menos, né, no contexto.
conhece a todos, Jesus conhecia e conhece todos nós profundamente, né? Profundamente. Mas no contexto, para aquelas outras pessoas ao redor, nós não entendíamos na época. Hoje nós sabemos que Jesus nos conhece por nome, por dificuldade, sabe cada um de nós, né? Ele conhece todos nós, íntima e profundamente. Mas lá, naquele contexto, parecia que não conhecia, né? Nós também. Será que nós vamos ajudar só os nossos amigos? Ajudar um amigo é fácil, não é, gente? Mas ajudar quem você não conhece. Olha que bacana. Aí a gente já está partindo para a família universal. Mas não é ser amigo? Você não vai fazer um amigo? Quantas vezes na ronda lá no centro, a gente saía de madrugada levando um cachorro-quente, um Todd, e aí a gente levava umas roupas, aí chegava debaixo de uma ponte dessa aí, ali no Mariano Procópio, então, a gente fizemos vários amigos, gente que a gente não conhecia. O cachorro-quente e o Todd era uma desculpinha para a gente chegar. Mas depois que chegava e sentava, parecia que a gente já se conhecia há muito tempo. E a gente se cumprimentava depois. Isso que é mais bacana. Passava o tempo, né? Eles passavam por lá na rua e nos chamavam. Ali o Bezerra de Menezes, você vê, chamava de Menezes. Bom, no quadrante de baixo está escrito assim, igualdade de gênero. Né? Aí tem uma setinha para cima, uma cruzinha para baixo, e hoje tem outros símbolos, né, que a gente poderia citar aqui, falando de todas as escolhas, né, dos gêneros que existe hoje. Né? Então, termos respeito pelas escolhas alheias, com gestos que sufocam a discriminação, seja qual for, né, e espalham a igualdade, é atitude respeitosa. Né? Então, nos respeitarmos uma amiga, um amigo, né, que fez as suas escolhas, sejam elas quais forem, é uma atitude respeitosa, é uma atitude amigável, assim como Jesus falava, né? Principalmente dentro dos nossos lares, com as meninas e os meninos que ainda estão né, seguindo o seu caminho aí, pelas escolhas, sejam elas quais forem. Isso é muito importante. No outro quadrante, lá da direita lá em cima, aí eu coloquei, né, um rostinho com várias cores, e eu coloquei assim, lutar para dizimar o preconceito em nosso caminho evolutivo é trabalhar para que a justiça possa imperar na sociedade humana, encarnada e desencarnada. Então, esse trabalho depende de nós. É preciso que nós trabalhemos para que isso aconteça. E no último quadrante eu coloquei um monte de gente. Coloquei um padre, um pastor, um homem da Umbanda e um monte de gente que é para simbolizar as religiões. E eu fiz a seguinte pergunta. Fizeram para o Dalai Lama, que todo mundo sabe. Qual a melhor religião? Aí ele respondeu o quê? É aquela que faz a pessoa melhor. Né? Então não existe religião boa ou ruim. Todas são ótimas. Vai ser melhor para aquela pessoa ali, né? Se ela estiver fazendo bem para aquele nosso irmão, para aquela nossa irmã. A última orientação de Jesus, para a gente finalizar, pessoal, é assim: assinala a revelação antiga. Não cobiçarás a casa do teu próximo, nem desejarás a sua mulher, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento. Aí Jesus fala: porém vos afianço que nos compete a obrigação de procurar a luz, o bem e a felicidade, trabalhando sem desânimo e servindo a todos sem descanso, inacessíveis à peçonha do ódio, da inveja, do ciúme, do despeito e da discórdia, portadores que são do veneno e treva para o espírito. O que o mestre quis dizer com isso? Que nós precisamos, né, cuidar daquilo que nos foi dado, daquilo que está ao nosso redor, daquilo que está ao nosso alcance, né? Que nós já temos o suficiente para termos um grande trabalho, para fazermos um grande trabalho, para brilharmos nessa encarnação, sem olhar o que o outro já conseguiu. E aí eu vou citar novamente os trabalhadores da vinha, né? Não deixando com que a inveja, né? E todos esses sentimentos negativos com relação à questão eu quero ter isso, eu quero ter aquilo. O que eu tenho, o que você tem hoje é o suficiente para que você possa crescer, para que você possa evoluir e se vacinando contra a cobiça que leva as pessoas a
à ignorância, à corrupção, né, aos desvios, que infelizmente é o que a gente vem vivenciando nesse Brasil aí ao longo, né, dos anos. A pessoa quer ter aquilo que ainda não está naturalmente ao seu alcance. Aí ela parte para os atalhos. E aí ela vai de contra uma do que está escrito lá no Decálogo, né? Não adulterarás. Quando, quando a gente lê no adulterará, não é cometer somente o adultério da traição, mas adulterar qualquer coisa que te tire do caminho natural das conquistas e te coloque aí nos atalhos que vão te proporcionar aí processos de desequilíbrio, que vão travar, né, a sua evolução espiritual e que não vão te levar a lugar nenhum. Porque nós sabemos que as maiores conquistas, né, são aquelas que a traça não corrói, que a ferrugem, né, não corrói, não estraga, conforme Jesus disse para nós no seu Evangelho. Muito obrigado pela atenção de vocês e que Jesus possa nos abençoar hoje, amanhã e para todo sempre. Tá bom?